sinto seu cheiro de flor. Eu sei que você está aqui. Sua presença é de amor. Olhar de esperança, as doces palavras, me dá confiança. Luz que cuida de mim, que acalma meu coração, me acolhe com seu abraço, afasta a solidão. Luz que luta por mim, que ampara e estende a mão, que nunca duvida do amor, que em nome do sim não tem medo do não. Doce luz, eu sinto seu cheiro de flor. Eu sei que você está aqui. Sua presença é de amor. Doce luz, que nunca abandona o irmão, conceda a sua força de fé, me guia minha luz. Doce luz, eu sinto seu cheiro de flor. Eu sei que você está aqui. Sua presença é de amor. Olhar de esperança, as doces palavras, me dá confiança. Luz que cuida de mim, que acalma meu coração, me acolhe com seu abraço, afasta a solidão. Luz que luta por mim, que ampara e estende a mão, que nunca duvida do amor, que em nome do sim não tem medo do não. Doce luz, eu sinto seu cheiro de flor. Eu sei que você está aqui. Sua presença é de amor. Doce luz, nunca abandona o irmão, conceda a sua força de fé, me guia minha luz. Me mostra um caminho novo em tempos que não são tão bons. Luz que com seus atos ilumina e aponta para nos dar a vida, a caridade e a direção. Um novo tempo Deus suscita, um novo para poder amar, um novo para se dar ao outro, um novo, um tempo, um novo olhar. Um novo tempo Deus suscita, um novo para poder amar, um novo para se dar ao outro, um novo, um tempo, um novo olhar. Luz, esperança ao coração, me mostra um caminho novo em tempos que não são tão bons. Luz que com seus atos ilumina e aponta aqui para dar a vida, a caridade e a direção. Luz, esperança ao coração, me mostra um caminho novo. Luz que com os atos ilumina e aponta aqui para dar a vida, a caridade e a direção. Um
novo tempo Deus suscitar, um novo pra poder amar, um novo pra se dar ao outro, um tempo, um novo olhar. Luz, esperança ao coração, me mostra um caminho novo, em tempos que não são tão bons. Luz, que com seus atos ilumina e aponta aqui pra dar a vida, a caridade é a direção. Luz, esperança ao coração, me mostra um caminho novo, em tempos que não são tão bons. Eu não quero nem falar. Luz, E essa música tá linda demais, então eu só quero ouvir. e aponta aqui pra dar a vida, a caridade é a Bom dia, direção. meu amado irmão e minha irmã. Que alegria estar aqui com você nesta manhã de quarta-feira. Um novo dia agora, não mais às segundas, mas agora às quartas-feiras, o nosso Casa em Sua Casa. Depois de alguns meses de recesso, de alguns meses recapitulando, refazendo, remontando o nosso programa, por enquanto no cenário improvisado, mas tem tanta novidade para chegar nessa web TV que a gente não vamos esperar, vamos começar. Que bom estar aqui com vocês hoje. Estava com saudade, viu? Não sabia se essa missão eu ia continuar ou não, mas quis a nossa coordenação que Lília continuasse aqui. Então aqui estou eu. E agora de volta, me acompanha aí, câmera. Espera aí que a câmera também é nova. De volta com a nossa irmã Maiara. Bom dia, Maiara. Saudade que eu tava desse Que bom dia, saudade. gente. E dessa voz, né? Estezinha, eu estou morrendo de saudade de você. Um dia vai ser as duas aqui comigo. Beijo, Esther. Bom dia, minha irmã, tudo bem? Bom dia, Lilian. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Para quem não estiver entendendo nada, Maiara, nossa irmã da comunidade Vida Consagrada, só que no ano passado, em obediência à comunidade, ela foi para Registro, para São Paulo, para a sua missão lá, não é isso? Isso aí, passei um ano lá na minha terrinha natal, em missão Divino Redentor. Um abraço para os meus irmãos também que estão por lá. E foi um tempo muito bom também, né? Muito importante na minha vida, na minha vocação. E hoje Deus me chama a estar de volta aqui na Casa São João Paulo II, aqui no CEF Imaculado Coração de Maria. E aí, já nessa missão do Casa, Isso aí, né, de volta que nós à missão começamos do Casa. juntas, né, nessa missão, estamos juntas de novo. Também Graças dá a boas-vindas Deus. aqui ao Maciel, nosso irmão noviço também, que está aqui por detrás das câmeras. Também agora faz parte da nossa equipe. Tandara, consagrada de vida também. Nosso irmão Dudu Amaral também está aqui. Ele que agora é o nosso coordenador da Web TV. Então tem muita novidade aqui para chegar para a gente, né? Mas a Isso aí. gente é ansiosa, aí a gente quis começar logo. Vamos começar logo, porque ansiedade, não vamos esperar nada não, não é isso? Isso aí, vamos lá, porque Deus tem pressa, né? É, e as pessoas estavam com saudade do nosso programa. Tinha um monte de gente que falava, Lília, não vai começar o Casa? Cadê o Casa? Aham. Então, deixa eu aproveitar e já dar bom dia, que tem gente abessa aqui chegando. O André Marcelo tá aqui. A Denilza Ferreira, um beijo, te amo. O Léo Ferreira também. Ana Maria, bom dia. Fabiana Amaral, ó, maridinho tá aqui, tá? Ó, e temos hoje um convidado especial, tá quietinho ali, não é isso? Nosso estagiário, Nossa, tá aprendendo o caminho do pai, né? Daniel. 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 Maria Dolores, Visana tá aqui também. A Fernanda Lacerda, Flávia Oliveira, Carol Rodrigues, Alexandre Ferrari, Gisele Lira, a Beatriz também já chegou por aqui, Júlia Araújo. Júlia, seu dia tá chegando, hein? Mês das Mães. Acho que Júlia pode passar aqui, né? Mãe de 6. Olha, uma boa tem pedida, muita né? experiência para falar pra gente, né? Boas histórias para compartilhar. Boas histórias, é isso mesmo. Carol Rodrigues já coloca, que programa incrível. Obrigada, Carolzinha. A Vânia Lourenço também chegou aqui. A Carla França. O Leonardo Cizinho. Bom dia, meu amor. Também te amo. A Cíntia, nossa cofundadora. Bom dia, Cíntia. A Carol Corticamp está aqui também. Carol, obrigada pela dica, tá? Ela já está aqui quietinha esperando. É muito bom estar em comunidade, né? Muita coisa. É muito bom. E aí eu vou começar esse programa de hoje já pedindo para você encaminhar esse link, porque o tema de hoje é um tema
muito importante. É um tema muito bonito, é um tema delicado. Então, nada melhor do que trazer uma especialista para falar desse tema. Então, vai compartilhando. Eu tenho certeza que alguém precisa ouvir a palavra que vai falar aqui. Porque o Espírito Santo não é só o profissional, mas o Espírito Santo move essa pessoa. E ela aqui com certeza está inflamada do Espírito Santo. Então eu tenho certeza que tem uma pessoa que precisa ouvir uma palavra. Caminhe esse link e depois vocês vão testemunhar isso pra gente. E já se prepara para as perguntas. Aqui tem um roteiro, mas vocês sabem. Roteiro é só para ter, né? Só para ter o esqueleto. Já se prepara, tá, Virgínia? Roteiro é só para encaminhar a gente. A gente, ó, no 7-8. Daqui a pouco a gente tá dançando, eu e ela aqui. Leonardo Rangel chegou também, a Érica Almeida também chegou. E aí hoje a gente vai começar o nosso programa falando uma frase de Santa Dulce. Grava essa frase. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Com amor. Quem recebe vai receber e vai se inflamar desse amor. Então, o que você tiver que fazer e falar, faz com amor. Essa é uma mensagem que Santa Dulce deixou pra gente lá atrás. Mulher da caridade, mulher que nos inspira até hoje. Boa tarde, gente. Estamos aqui com os nossos irmãos que hoje foram voluntários do projeto. Eu vou perguntar a eles o que eles acharam de ter sido voluntários hoje. Gente, foi uma experiência muito boa. Minha primeira vez passando a tarde aqui com as crianças no Pequeno Dom. Muita alegria, muita animação, muita agitação, mas foi uma alegria. Muito bom. Então, foi uma experiência assim de renovo. De olhar assim no olhinho deles e ver assim, às vezes uma palavra, um tia, aqui tinha um desenho legal, olha só, meu nome é tal. Então assim, foi muito bom. Fiquei muito feliz. Foi uma bênção. As crianças são muito boas, maravilhosas, mas acho que muito mais do que eu ter vindo e ter dado atenção ou contribuído, eu saí ganhando muitas coisas, né? Ganhando abraço, ganhando carinho. Então, vem você também ser um voluntário do Pequeno Dom. E aí, hoje, o nosso tema é um tema, assim, sério, importante, e que a nossa forma de agir com essas pessoas mostra a caridade que existe dentro de nós. Estimativas da Organização Mundial de Saúde apontam que 1 a cada 160 crianças no mundo inteiro é diagnosticada com transtorno do espectro autista. E 2 milhões estão no Brasil. Nos últimos anos, não apenas crianças, mas também muitos adultos têm descoberto conviver com o espectro. E para reforçar o cuidado com elas, em abril, celebramos o mês mundial da conscientização do autismo, assim chamado de Abril Azul. Menos preconceito, mais amor. É o tema do nosso programa de hoje. Existem muitos mitos, estereótipos, ainda são associados ao transtorno do espectro autista. Aí vai umas perguntinhas para a gente pensar. Na sua família, tem alguma pessoa autista? Você conhece algum trabalho cristão com esse grupo de pessoas, para esse grupo de pessoas? Como podemos ajudar os pais diante de uma crise de uma criança? Olha isso. Ao invés de julgar, como que a gente pode ajudar? Eu tenho certeza que você já se deparou com uma situação dessa. De ver uma criança, às vezes numa missa, às vezes no culto, ela ali saindo de si e a mãe não conseguindo o controle. Você julgou? Se não tiver com aquela cordinha, né? Aí você não sabe o que é. Então, enquanto a gente vai pensando, você pode já me responder o seu testemunho. A gente vai ouvir uma música, enquanto a gente vai pensando, enquanto a gente vai meditando. A gente tem também o Pix da nossa comunidade, que é onde, por esse Pix, a gente ajuda os nossos trabalhos
sociais. Vamos de música. Meu coração anseia dar-te mais, anseia pertencer a ti. Tua doce voz me faz querer servir. Teu mistério de amor me atraiu a ti. Como posso resistir se tu és Deus? Como posso persistir se não em ti? E me faz livre. Conduza-me, Senhor, e me faz livre. Guia-me, Senhor, e me faz livre. Em suas asas de amor, e me faz livre. E me faz livre. Conduza-me, Senhor, e me faz livre. Guia-me, Senhor, em suas asas de amor, livre, livre. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que atinge principalmente a capacidade de interação social e comunicação verbal e não verbal. É considerado um espectro porque a maneira como se manifesta em cada pessoa tem... O diagnóstico tem aumentado nos últimos anos, contudo ainda não se pode definir as causas. Evidências científicas sugerem que há muitos fatores que tornam uma criança mais propensa a ter, incluindo os fatores ambientais e genéticos. E aí, com esse objetivo de esclarecer, vocês imaginam, gente, eu estar falando essas coisas aqui, tem uma especialista nesse assunto aqui. Mas tudo foi muito bem pesquisado pela nossa jornalista Maria Cristina. Maria, grande beijo, o roteiro está maravilhoso. Parabéns mesmo. E aí, para esclarecer, conversar com a gente, eu vou chamar uma pessoa muito especial. Ela é muito especial para a nossa comunidade também, viu? Porque ela esteve, né, nos acompanha até hoje na fundação da nossa comunidade, consagrada da comunidade Eis o Cordeiro de Deus, fonoaudióloga e fundadora do Espaço Céu, nossa querida irmã Virgínia Vaz. Vem cá, Virgínia. Bom dia. Bom dia, senta aí, pega o microfone. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos que estão aqui presentes conosco, né? Já nos acompanhando nesse programa, nesse retorno, né, Lívia? Olha isso, retorno. Nossa, assim, fiquei muito feliz em saber, né, que o programa está retornando hoje, depois de alguns meses. Isso aí. E falando sobre uma causa que nós precisamos a cada dia mais, né? Trazer a conscientização, em especial nesse mês de abril, que é um mês que a gente trabalha essa conscientização do transtorno do espectro do autismo, né? Olha que lindo. Eu tenho que agradecer aqui, que na mesma hora que eu falei que você foi sábado, Virgínia. Sábado. Na mesma hora, sábado. Né? Você vê quando a pessoa ama o que faz, como a gente falava dessa frase do amor, né?
E ela sabe da importância de se falar sobre isso, sobre esse tema. Na mesma hora, ela aceitou. Isso. com Muito certeza. obrigada, E Virgínia. foi um prazer e muito feliz em estar aqui hoje com vocês, né? Compartilhando, podendo compartilhar um pouquinho dessa realidade sobre o autismo, que hoje, como você falou, né, trouxe um levantamento estatístico, mas hoje é uma realidade já de saúde pública e que nós precisamos cada vez mais olhar e cuidar, né? E principalmente, como nas palavras da irmã Dulce, né? Com amor. Olha isso. Com amor. Né? Em especial também, porque nos identificamos, né, Lilian? Olha Nos isso. descobrimos Olha bailarinas juntas. Eu comecei profissionalmente como bailarina, né? E aqui a gente começou conversando no início, antes de começar o programa, né, Lilian? Mas eu fui bailarina, meu Deus. Olha eu os nossos também. caminhos, olha isso. Amo a dança, amo, né? A dança é muito boa para o corpo, para a Isso, alma, para a com mente, certeza. né? E depois fui caminhando para a fonoaudiologia, que é uma grande paixão minha, né? Que eu descobri, né? Segundo o dom que Deus me deu, para trabalhar com crianças, especialmente com crianças que têm seus transtornos, desde o meu início, né, profissional. Hoje eu tenho 31 anos de formado. Padre Cláudio não vai contar aí. Não parece. Para saber minha idade, né, Padre Cláudio? Mas tenho 31 anos de formada, sou casada, tenho 4 filhos homens. Gente, o que está acontecendo aqui? Porque eu tenho 4 filhos homens, tá? Não, filha, eu não acredito. Não tivemos bailarina, olha isso. Não, agora eu aguardo as netas. Um já é casado, médico, outro cantor, compositor, outro jogador de futebol. Olha e um que tá na lindo. faculdade de economia, né? Que lindo. E sempre foi uma luta muito grande, assim. Vamos trocar o microfone? Só um minutinho, Vamos Virgínia. trocar? Tá bom. Aí vocês aí de casa, vocês sabem, né, que o nosso programa é feito com a ajuda sua. Então você já vai falando pra gente como que está a nossa transmissão, como que está o nosso som, a nossa imagem, porque como vocês sabem, a gente trabalha aqui com muito carinho, muito amor, mas não tem profissional não, tá bom? Profissional aqui é só Virgínia. Ah, que isso. Nós aqui... Nós somos os profissionais do espírito, certo? É isso Conduzidos aí. por ele. E essa é a melhor condução, É nós temos verdade. certeza disso, né? E aí eu fui começar a trabalhar com pessoa com deficiência, desde o começo, né, da minha formação. Eu amava trabalhar com as crianças com deficiência. Atendi muitas crianças com autismo já nesse começo, com síndromes, síndrome de Down, né, que é T21, outras síndromes, o autismo propriamente. Depois caminhei para os transtornos de aprendizagem, que eu também amo muito. E até o dia que Deus me inspirou a fundar o Espaço Céu, onde hoje eu tenho um trabalho interdisciplinar, com uma demanda muito grande de autismo, realmente. Por conta disso, nós precisamos nos estruturar cada vez mais dentro da clínica, né, que é o Espaço Céu, corpo e linguagem, céu de corpo e linguagem, mas como foi uma moção do Espírito e de Nossa Senhora, né, o céu sempre se faz presente. Porque Deus sempre me moveu a isso, a cuidar de pessoas. Olha. Né? E eu tenho um amor muito grande pelo que eu faço. Eu amo estar no meio das crianças. Hoje eu já não consigo mais fazer atendimento direto por conta da demanda, né? Então fico na direção da empresa. Mas eu amo tirar casquinhas deles, né? Passo por lá, rodo, aperto, beijo e vejo a evolução das crianças. Acompanho isso assim com muito amor, né? Porque é uma realidade que traz uma série de dificuldades não só para a criança, mas para toda a família. Verdade. Né? Então, quando a gente realmente se propõe a fazer um trabalho, ele tem que ser muito bem feito e tem que levar, acima de tudo, o amor. E quando é feito com amor, né? Ele atinge a perfeição, né? Quando é feito com amor. Aqui tem várias mensagens
Pessoal aqui se manifestando muito. Legal. O Maciel Daniel Bonfim mandou um abraço, um grande abraço. Alô, meu irmão. Carlos Eduardo chegou aqui também. O Hélito Monteiro falou, que voz linda. É verdade. Dele não vale, hein? A Nátia chegou aqui também, bom dia. André Oliveira, Itamar Santos. A Nátia bota aqui. Nath, acho que é assim que fala, né, Nath? Cuidar com amor e excelência. Encontrei aqui no Espaço Céu, onde meu filho e minha sobrinha fazem acompanhamento. Que lindo. A Ariane Borges falou, um assunto tão importante como o TEA, precisa ser discutido mesmo. O Leonardo Cizinho já tem pergunta. O Leonardo Cizinho já colocou uma pergunta aqui. Já prepara aí que vai ter perguntas demais. Uma pergunta. Como melhor apoiar aqueles que vivem com crianças autistas? Guarda essa pergunta aí. A Amanda Almeida chegou. A Adriana Vieira colocou, Espaço Céu, cuida do meu filho Bento com muito amor e carinho. O André Oliveira colocou, o Espaço Céu tem suas instalações e seus profissionais e colaboradores esse amor constante no dia a dia. A Vitória colocou muito amor por esse trabalho incrível. É quando a gente vê que a pessoa ama o que faz, ela consegue contagiar todos que estão ao seu redor, né? Verdade. Então, todos os profissionais que estão com você vai ter que ter suas características de amor, né? Com certeza. E hoje nós temos lá uns 260, mais ou menos, profissionais atuando. Nossa. Né, uma clínica com uma estrutura grande, dado realmente aquilo que Deus foi me movendo e me inspirando no plano de amor dele para mim, profissionalmente, mas, claro, que quando nós somos chamados por Deus, né, eu como consagrada, ex-cordeiro de Deus, a gente tem uma missão única no mundo. Né? Desde sempre, quando Deus me trouxe ao mundo, ele já me constituiu ex-cordeiro de Deus, com essa missão profissional no mundo, né? Sim. E que bom que você pode conciliar, né? Com certeza. É quando você se sente na plenitude do Senhor, quando você consegue conciliar a sua vida profissional, a sua vida familiar com Ele, né? Que bom, parabéns. Aqui tem umas perguntas que a gente colocou no roteiro, mas você fique à vontade também, né? Mas aqui já pergunta-se o que é um autismo e quais são... Existe uma causa para isso, né? Porque... Hoje a gente ouve falar o tempo todo do autismo, né? Autista, criança autista, diagnosticou. Não se ouvia isso, Verdade. Né? Há anos atrás, mas hoje a gente ouve. Então, o que é ele? Né? E qual é essa causa? Existe uma causa? Bom, você já falou algumas coisinhas sobre o autismo, né, no seu roteiro, mas segundo o DSM-5, que é um manual, né, de doenças feitas pela Associação Americana, né, de Psiquiatria, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e que ele vai trazer como características uma dificuldade da criança, inicialmente, né, mas da pessoa como um todo, na interação social, na forma dele se relacionar com as pessoas, na comunicação, que pode ser ela verbal ou não verbal, e ambas, né? Verbal quando tem palavra e não verbal são a partir dos gestos, né? Comunicação com gestos, que nós utilizamos o tempo todo. Comunicação verbal e não verbal, é o que eu estou fazendo aqui no momento, mexendo, né, com as mãos, sinalizando, né? Então, tchau, uma comunicação não verbal, apontar é uma comunicação não verbal, falar é uma comunicação verbal, escrever, né? Porque tem a palavra. Então, há uma dificuldade nessa comunicação, há uma dificuldade também com comportamentos que são repetitivos e muitas vezes restritos, né? Então, quando a gente olha para uma criança que sempre quer fazer as mesmas coisas da mesma forma, a gente tem comportamentos repetitivos. E quando você sai daquela forma dele ou tenta modificar isso, a criança acaba resistindo, não gostando, né? E até mesmo se desregulando, como a gente fala, no seu comportamento, né? E também os comportamentos, por exemplo, os interesses restritos, onde ela gosta especificamente de determinados temas. E ela se fixa naqueles temas. Então, ela sabe tudo sobre, por exemplo, dinossauro. Sim. A criança.
Dinossauro, sabe todos os tipos, tamanhos, o que eles fazem, o que eles comem, sabe tudo. Ela se aprofunda naquele tema, né? Ou tem interesses por carros, sabe todos os tipos de carros, marcas, tudo de carro. A bandeira, sabe todas as bandeiras dos times, né? Recentemente, umas mães falando comigo, ele sabe tudo. Então, né, a gente já sabe, tem o diagnóstico, mas a gente vai, né, exemplificando essa realidade, os interesses restritos por determinados temas, né? É importante dizer que o autismo, para ser autismo, para existir esse diagnóstico, ele tem que se iniciar na infância, Sim. tá? Então, não adianta, teve uma lesão cerebral mas lá na frente se tornou autista. Não é isso, tá? Então, na infância ela tem que se manifestar. É uma condição que a pessoa vai carregar para a vida dela toda, até a fase adulta, né? E para ser autismo, necessariamente tem que trazer prejuízos significativos na sua vida, tá? Então, isso é importante também a gente saber. A causa, Lilian, assim, é multifatorial, né? São vários fatores, mas como já se identificou que existem mais de 400 genes variantes, que seriam as mudanças, as mutações dos genes dos pais, pode ser de um só ou dos dois, né? Então, essa mutação que acontece no gene, modificando a estrutura do gene e fazendo uma alteração no funcionamento cerebral, tá? Então, 80% são dessa ordem, dos 97%, 17% é uma variante, que a gente chama de variante, né, genética, no próprio bebê quando está intraútero, sendo gestado. Né? Então, ali acontece na composição, na formação do desenvolvimento daquele bebê, essa mutação no gene, né, compondo aí esses 97% de fatores genéticos. Mas existem outros fatores ambientais também, que estão aí com seus 3%. Que seriam causas como mães usuárias de drogas, de álcool, diabetes. Né? Existem estudos já sobre isso. Agrotóxicos, hipertensão, obesidade materna. Então, esses fatores são ambientais, né? E que podem levar à gestação de uma criança, né, vir a ser gerada aí com o transtorno do espectro autista. Olha, aqui tem muitas perguntas chegando, né? Oh, meu Deus! As pessoas estão bem... É um assunto que as pessoas estão cada vez mais se interessando, sim, né? Porque está ficando cada vez mais se aproximando de todo mundo uma criança, sim. né? E aí a gente precisa também conhecer e saber identificar, né? Sim. Aqui chegou uma pergunta dizendo com que idade que pode ser diagnosticado tem autismo. Certo. Então, hoje a gente já percebe sinais e sintomas já desde bebês, né? Mas no Brasil ainda tem uma média de diagnóstico por volta de 5, 7 anos, o que não é bom. Sim. Por quê? Quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápido a gente vai iniciar uma intervenção e menos será esse efeito cascata que o autismo tem, né, na vida de todos os membros da família e da sociedade como um todo, né? Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar, melhor. Nos Estados Unidos já é uma média de até 3 anos de idade fechar um diagnóstico, tá? Mas a gente já recebe crianças com 1 ano e meio, já com diagnóstico. Por quê? Cada vez mais que as pessoas vão trazendo a consciência dessa realidade, estudando mais, aprofundando mais, os próprios médicos já estão mais atentos a essa realidade,
né, para fechar os seus diagnósticos. Mas tem bebês, em bebês a gente já consegue perceber sinais e sintomas. Obviamente que podem ter outros fatores ali, que, portanto, por cautela, o médico também estende um pouquinho esse diagnóstico. Porém, quando a gente já se depara com algum atraso no desenvolvimento, mesmo que ele não feche aquele diagnóstico precocemente, mas ele já tem atraso, ele tem sinais, ele tem sintomas, o ideal é que a gente já encaminhe para o especialista para que ele possa avaliar e intervir, seja talvez através de alguma orientação à família, se perceber que não tem nada que possa ser mais grave, né? Ou até mesmo já direcionar o trabalho, o tratamento adequado. Você falou família, né? Isso aí é algo que chama muito a atenção, porque ninguém está preparado para receber uma notícia que seu filho, né, é especial ou é diferente do outro. Tinha deixado aqui, né? Como apoiar uma criança, família? Como apoiar essa família? O que fazer com essa família? Bom, se a gente falar, né, no âmbito profissional, por exemplo, né, quando as crianças chegam para a gente, nós especialmente, né, nós cuidamos também com um olhar para a família, né? Então, um apoio especializado de um profissional, de um psicólogo, que vai trabalhar com essa família, né? A gente tem lá o nosso programa que a gente acolhe, por exemplo, com 10 encontros para receber, para trabalhar um pouco dessa elaboração desse luto, muitas vezes, né? Diante de um inesperado, né? Ninguém espera isso. E de repente, caiu no colo daquela para a família, né? Como lidar com os seus filhos. O trabalho com autismo, ele exige que a família participe muito intensamente, porque ela também tem que colaborar em casa e nos demais ambientes onde ela estiver, né? Então, ela tem que saber como manejar seu filho em algumas situações, né, de comportamentos, por exemplo, como ensiná-lo. Então, a gente tem que dar o suporte, sim, à família, um suporte profissional, para que a família consiga lidar com todas as situações que vão surgindo. Obviamente que nem sempre, elas não vão conseguir sempre, porque tem um envolvimento emocional muito grande ali, né? Então, é difícil lidar. Eu sei que é muitas vezes sofrido para as famílias. A gente tem muitas mães que falam sobre isso, vão nos stories, falam do desgaste, falam que não é simples, falam que não é um mar de rosas, que tem momentos muito difíceis e dolorosos, sofridos mesmo, né? Mas pensando assim na realidade espiritual, né, da comunidade ou como cristãos, o apoio espiritual nesse momento também é muito importante, né? Então, assim, trazer essa família, acolher, orar com ela, trazer uma palavra de apoio, de consolo, orar, ver o que Deus quer através disso. No caso dela especificamente, é muito importante. Recentemente, eu estava, essa semana, inclusive, conversando com uma família muito querida e falando um pouquinho da realidade deles, que eles vêm de muito longe para serem tratados lá na clínica. E eles têm 2 filhos e não tinham criança com autismo. Mas Deus, num momento lá de um grupo de oração que eles estavam, direcionou para eles acolherem uma criança que era da família, que é autista. Então, eles se tornaram os pais, né, não biológicos, adotivos dessa criança. Mas é uma missão. Consideraram uma missão, porque tiveram que abraçar realmente aquilo que foi plano de amor para essa família, né? Para ajudá-los. Então, realmente, estar na posição muito difícil, não é simples, é muito desafiador mesmo. A família precisa de muito apoio, porque elas chegam no nível de estresse muito grande, né? Como se estivesse diante de uma batalha mesmo, né? Na verdade, de uma guerra com muitas batalhas, segundo esse pai me falou. São muitas batalhas a serem enfrentadas
para a gente vencer a guerra. É a batalha da escola, da inclusão, é a batalha no meio social, nos ambientes de festinhas infantis, no shopping. Conseguirem os tratamentos de qualidade, né, os melhores tratamentos para os seus filhos. São muitas batalhas. É a vaga na clínica, Sim. né? São muitas batalhas a serem vencidas mesmo. Viu, Leonardo, que ela fala aqui? O Leonardo é o coordenador do Bom Samaritano aqui da comunidade, né? E a gente tem famílias com crianças autistas, né? Então, essa pergunta veio Sim, pra... se precisar de ajuda, estaremos aí, tá bom? Muito bom. Aqui a Nátia coloca também, o Papa Francisco, numa visita a uma entidade na Áustria, em 2020, que cuida de crianças atípicas, disse assim: tudo que fizer a um só destes pequeninos, vocês fizeram a Jesus. Bonito isso, e é verdade, né? Jesus fala isso, né? Ele traz isso para a gente, né? Então, é não olhar com a criança com indiferença. Com certeza. É isso que me move, tá? Porque para o profissional de saúde também é muito cansativo e desgastante, Sim. né? Então, gerir isso tudo, um trabalho de qualidade. Hoje eu fico na direção técnica, né, de todo esse trabalho que é muito amplo, é interdisciplinar. São vários especialistas, fonoaudiólogos, psicólogos, psicomotricistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, psicopedagogos, musicoterapeutas. Olha a gama de profissionais que a gente precisa estar ali conduzindo, fora os profissionais que são chamados, né, os assistentes terapêuticos, os aplicadores, que precisam estar todos no mesmo barco, sendo conduzidos numa mesma direção. E para isso rodar um trabalho eficiente, de qualidade, também é custoso, né? Sim. É custoso, assim, emocionalmente para a gente, né? Portanto, que existem índices agora, né, de burnout dos profissionais de saúde em função de uma demanda exaustiva e escassez de profissionais. Então, é uma questão mesmo de saúde pública, é uma questão social importante, porque cada vez mais a gente vai precisar de muitos profissionais qualificados, né, para poder atender a essa demanda grande, né? Mas é realmente também bem cansativo. E o que me move é a palavra de Deus a seguir, né? Porque tem um investimento pessoal, né, de você enquanto pessoa naquela missão. Mas como? Quando Deus nos chama, Ele nos dá a graça para seguir, é na graça dele que eu vou conduzida para levar essa missão, né, à frente. Dá para perceber isso no seu semblante ao falar. Viu? Que bênção, que muita bom. Paz e muita alegria dá para ver, né? Sim. Nos olhos dela ao falar. Porque nem todo profissional que se forma, ele está preparado para lidar com esse trabalho, né? Sim, verdade. Ele tem que estar capacitado para ali. Sim, com certeza. Muitas vezes, né, por a gente precisar de profissionais que vão aplicar os programas criados, por exemplo, da ciência ABA, né, que é a análise aplicada Sim. ao comportamento, que nós trabalhamos com a ciência, e o modelo são pessoas novas que vão aplicar esses programas construídos por pessoas mais experientes. Então, é muito caro o investimento. Então, não são todas as pessoas que conseguem Sim. arcar com esse investimento. Então, sempre tem pessoas mais experientes e qualificadas que criam, a partir de uma avaliação, de um checklist, um programa de intervenção, e as pessoas, né, que são educadoras, elas aplicam o programa, mas elas
não estão tão acostumadas a lidar com o transtorno propriamente, os casos, elas, né? Então, para elas também é necessário que a gente dê uma assistência o tempo todo, principalmente diante de momentos em que os comportamentos interferentes, que são esses comportamentos, né, que parecem as birras, ou parece que a criança é mal educada, por isso você falou, né, muitas vezes do julgamento das pessoas nos ambientes, que já julgam os pais, nossa, não dá educação para o filho, aquela criança que muitas vezes se joga no chão, né, bate pé, muitas vezes também tem comportamentos autolesivos, de se morderem, de se machucarem ou de baterem na outra pessoa. A gente também recebe isso, né? Mas você tem que ter um preparo também emocional e profissional para saber lidar com esses momentos, né? Então, para eles, né, os mais novos, a gente que tem mais experiência, vai orientando, e é um trabalho de treinamento da equipe constante para poder lidar com todas essas questões que todos os dias com essa criança. É verdade. Eu acompanho de perto, vejo o trabalho e a dedicação dela, né? Então, isso é verdade? O sistema público não está dando esse suporte? Não consegue? Infelizmente, não existe, né? O que existe é muito pouco, insuficiente para dar conta de uma demanda, principalmente com profissionais qualificados, né? Porque não adianta montar um centro de autismo, centro de referência em autismo, como tem surgido, a gente tem visto muito isso, junta um monte de profissional, sem propósito, sem missão, sem alinhamento técnico, bota lá e segue. Não, não é assim, né? Então, hoje eu tenho, na história da clínica do Spacel, 17 anos de trabalho, intensos, construídos, alinhados, e a gente está em constante alinhamento com a equipe para todo mundo saber trabalhar nas suas especialidades, né? Nas suas especificidades, o fonoaudiólogo com quem ele tem que trabalhar, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, e etc., dos demais, psicomotricistas, e etc., cada um com seus objetivos dentro da sua área, mas numa linguagem única. Porque quando um faz de um jeito, o outro faz do outro, você não tem consistência no trabalho, e isso interfere. E a família também fica nesse meio, né, de uma forma muito confusa. O que fazer? O que é melhor fazer? Né? Se um fala uma coisa, outro fala outra. E o que a gente tem visto e percebido, né, principalmente pelos planos de saúde, também falando além, né, do SUS, mas dos planos de saúde, que querem também diminuir os seus custos, eles têm criado alguns centros, eles têm pegado outras clínicas e vamos lá, joga lá e seja o que Deus quiser. Porque eu quero, porque o autista ele tem o direito ao tratamento, eu quero dar, não importa como. E eu escutei isso da boca de muitos planos de saúde, pessoas que vieram conversar com a gente, né? E aí não passa longe dessa realidade da missão, do amor, né? Não importa, eu pago isso aí para você, você faz o que você quiser. Não, não é assim. Não é assim. Isso é desumano e desrespeitoso, né? A gente precisa trabalhar com respeito, porque como você falou no começo, todos são filhos de Deus. E nós precisamos cuidar de cada um com muito respeito e amor. Bonito isso de ouvir, né? A Nívia coloca aqui: trabalho em uma escola da rede municipal de saúde, da rede municipal de São Gonçalo. Este ano o número de autistas matriculados com laudo dobrou. Existe algum estudo a respeito do aumento? Acho que você veio falando sobre isso. Sim, a gente vem falando, né? Assim, por exemplo, você apresentou uma estatística, o CDC, que é um centro de pesquisa também nos Estados Unidos, ele esse ano passado, melhor, né? Em março de 2023, ele trouxe uma realidade de 1
a cada 36 crianças com 8 anos de idade, esse estudo foi feito com crianças de 8 anos, tem autismo. De 1 a 36. Vamos pensar nessa realidade. Como que vai ser a sala de aula? Vai dobrar o número de crianças com autismo, sim. E aí a gente já tem, né, uma dificuldade muito grande nesse processo de inclusão, que é direito da criança com autismo, sim, mas também é difícil, porque as pessoas não estão preparadas, as escolas não estão preparadas para receber as crianças. E muitas das nossas crianças com autismo, elas precisam, sim, de uma pessoa exclusiva para ela. Uma pessoa só para ela. É o ideal, né? Nossa. As escolas colocam os mediadores que vão Sim. mediar o aprendizado ali, mas eu preciso de um assistente terapêutico, um acompanhante terapêutico que vai estar inserido na escola, auxiliando aquela criança em todas as relações. Porque não é só aprender, ela também tem que estar interagindo. Então, é aquele profissional que vai ajudá-lo. Vai lá, vamos ficar aqui. Ajuda ele a estar no contexto que está acontecendo. A escutar, às vezes precisa sair, dar uma volta lá fora e voltar. Então, tem toda uma particularidade de cada criança que ela precisa de um apoio individual, né? Então, hoje eu falo assim, nós recebemos muitas escolas, fazemos muitas reuniões e temos sentido assim uma dificuldade muito grande das escolas em saber lidar, como Sim. fazer, o que fazer. O que fazer? Perdidas. Estão perdidas. Há uma dificuldade muito grande, porque realmente o número é muito maior. E como vai ser essa realidade de termos, vamos pensar numa turma de 20 crianças, 10 com autismo. Eu vou ter que ter uma pessoa dando suporte para ela, né? Então, essa realidade dentro da própria sala de aula não é simples, não é simples. Então, a gente vai ter que buscar realmente algumas adaptações na escola para poder termos as nossas crianças incluídas, né? O nosso objetivo do tratamento é incluir na sociedade. Tanto é que o nosso slogan, que eu amo muito, de paixão, né, da clínica, do Espaço-Céu, é dando asas à inclusão. Olha. Né? Então, eu amo porque o nosso mascotinho lá é o beija-flor, e é o passarinho que vai voar, que vai aprender, que vai desenvolver e que vai ter a sua autonomia. Algumas crianças com autismo não vão chegar a uma autonomia como a gente deseja, né? Na fase adulta. São as crianças, né, que vão virar os adultos aí, que talvez tenham um nível 3 de suporte, que precisam de suporte 24 horas. Então, a gente não está falando só de uma questão na escola, a gente está falando na vida. Na vida. Porque esses pais também irão falecer, né? Quem vai cuidar? Quem vai dessas pessoas com autismo que estão aí, como agora a gente, né, tem falado isso nos Estados Unidos, no Brasil também, de autismo profundo, que são aquelas que não podem ficar sem uma pessoa do lado o tempo todo, né? Que precisam desse apoio. Então, a gente tem isso em vários níveis, na vida inteira da pessoa, né? Então, uma pessoa que vai precisar de muito suporte, não só na escola, mas mais para frente, na vida adulta como um todo, né? Gente, olha, esse programa, o pessoal está aqui interagindo demais, porque é muito importante. Sim. E eu acho que o conhecimento também é tudo, né? Porque a gente ouve falar, mas não conhece a Sim. fundo, né? E aqui uma pergunta que a Fernanda colocou aqui, que realmente, né? Eu também trabalho com criança, então vejo isso também. Quando os pais não aceitam esse diagnóstico. Eu já presenciei isso, eu posso falar, da escola precisar conversar com o pai para, né, abriu a luzinha vermelha para o pai poder enxergar que não é uma birra, que não é uma pirraça, que não é mimada. E aí, Virgínia? Então, a gente tem que quebrar essas barreiras, né? Porque realmente não é fácil.
Quando a família ela não quer, né, aceitar essa realidade, o processo se torna mais difícil para a gente intervir. A escola, né, exerce esse papel aí de receber as crianças, chegam cedo, muitas vão para a creche, outras, né, já entram lá na educação infantil. E aí, quando elas percebem que tem um desenvolvimento atípico, né, que não é o típico, é aquilo que foi estudado e visto que as crianças em tais idades fazem determinadas coisas. Atípico é quando esses marcos do desenvolvimento infantil não está acontecendo. Então, é atípico, está diferente do desenvolvimento que foi estudado como padrão do ser humano, que seria a ontogenética, né? Então, é o padrão das crianças fazerem determinados comportamentos, terem determinadas habilidades em tais idades. Quando aquilo não acontece, se a família não estiver percebendo em casa, a escola que já recebeu essa criança, ela é a primeira a receber. Então, ela é que vai ser a portadora, não do diagnóstico, Sim. a escola não pode fechar o diagnóstico, né? Mas vai ser a portadora de encaminhar essa família para um especialista. Mas muitas vezes a família já aí resiste, né? Principalmente se você encaminhar para um neuropediatra. Vai no neuropediatra. Psiquiatra nem foi pensar, né? Que é mais difícil a aceitação ainda, mas para o neuropediatra. Então, há já essa resistência inicial da escola, né? Enfrentado pela escola nesse anúncio. Então, muitas vezes a escola acaba direcionando para um fonoaudiólogo, porque normalmente a criança com autismo ela traz um atraso na fala, né? Então, fica mais fácil da gente direcionar a partir de um fonoaudiólogo, da escola dizer, vamos num especialista, vai no fonoaudiólogo, ela não está falando, está acontecendo e tal. É uma forma, talvez, que a gente precisa buscar sabedoria para lidar e para saber chegar, porque quando às vezes a gente também é muito incisivo, a gente falta com a caridade, né? Então, a gente precisa saber como lidar. Outras situações, a gente já pode ser um pouco mais para ir quebrando isso, porque é importante que a família aceite para procurar a melhor ajuda para o seu filho, né? Mesmo que seja doloroso enxergar, mas há coisas que nós mesmos precisamos enxergar em nós, que é doloroso. Mas para ver uma mudança, uma transformação, nós precisamos enxergar. Então, para a família é o mesmo ponto. Talvez a forma de abordar possa quebrar um pouco essas resistências, né, para direcionar, e aí o profissional especialista, um fonoaudiólogo, ele pode direcionar para um médico, pode direcionar para uma avaliação interdisciplinar, né? E aí isso vai sendo construído aos poucos até a família. Eu não sei se ela chega numa aceitação plena. Sim. Né? Mas não negar é importante, né? Porque quando eu entro no processo de negação, tudo é desculpa, né? Para não enxergar o que realmente é, né? Então isso dificulta o processo, né? Mas a gente, né, os profissionais com jeitinho, eles vão chegando e vão contornando essa situação, né? Para que as famílias possam realmente quebrar essa resistência dos seus filhos com autismo, porque eles têm muitas habilidades. Sim. Né? Eles não têm só os atrasos ou as diferenças. As diferenças levam a outros caminhos. Né? Então, quantas pessoas hoje com autismo que estão aí com o seu trabalho, o seu desenvolvimento profissional? Isso não é limitante e determinante que essa pessoa não vai ter o seu potencial. Não. Ele vai ter as habilidades dele e ele vai buscar o caminho dele. Nós, profissionais, vamos levá-los também a buscar esses caminhos mais adequados. Tem uns que vão ser empregados em empresas, né, nos trabalhos formais, e outros que vão ser um trabalho informal. Como a gente agora, recentemente, na campanha da Páscoa, nós
contratamos um jovem com autismo, ele vende alfajor, Olha. né? Então, nós compramos dele, né, os alfajores para a gente dar para todos os nossos pacientes e para todos os nossos colaboradores internos, né? Porque é uma forma de você também incentivar, Verdade. né, aquele trabalho. Então, é o trabalho dele, né? E a gente incentiva nesse sentido. Então, eles vão alcançar o potencial. Nós precisamos descobrir deles, o que eles têm de melhor, o que eles sabem fazer melhor, né? E levá-los a esse máximo do potencial das suas habilidades, para que eles possam estar aí na sociedade como outra pessoa. Gente, eu fiquei aqui essa manhã. Ah, aqui, ó, já colocaram. O alfajor do Flavinho é uma delícia. Ah. Eu estive aqui com a Virgínia Vaz, fundadora do Espaço Céu, consagrada da comunidade Ex-Cordeiro de Deus, fonoaudióloga, faz um trabalho lindo com crianças especiais, veio trazer um pouquinho da sua experiência, do seu amor, e ela trabalha com muito amor, porque cada mensagenzinha, depois você entra aqui para ver. Ah, eu tá? quero ver, sim. A Juliana colocou aqui, Virgínia sempre sendo amor, gratidão a Deus por esse presente desse bate-papo com vocês. Super necessário e tão valioso as informações. Muitas bênçãos para você e para o Espaço Céu. Que bênção. Que bom. Obrigada. E aí, deixa aqui para gente, Virgínia, você vai deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, mas também deixa a sua rede social para quem quiser depois interagir com você, né? Sim. Te procurar. Sim, sim. Eu queria dizer a vocês, né, que estão assistindo ou que conhecem alguma pessoa, né, que possa estar vivendo essa realidade do autismo na sua família, um vizinho, um amigo, que leve à compreensão da necessidade do quanto antes iniciarmos um tratamento, mais evolução essa criança vai ter. É importante esse olhar para que a gente encaminhe para o melhor trabalho, né? A gente tem no cérebro essas janelas de oportunidade para a aprendizagem. Então, quanto mais cedo, diga a ele, diga a essa pessoa que você conhece, vamos buscar um especialista, vamos levar a um fonoaudiólogo, vamos levar a um médico, vamos levar a um psicólogo, para que o seu filho possa se desenvolver. Talvez não seja autismo. Existem outros diagnósticos, né, que precisam ser feitos os diagnósticos diferenciais. Talvez não seja autismo, mas é melhor a gente prevenir, já trabalhar precocemente, intervir precocemente. E se não for autismo, né, aí lá na frente a gente vai entender que não era, que era só um atraso no desenvolvimento. Mas a criança foi estimulada por um profissional e chegou ao seu desenvolvimento. Então, não tenha medo. É melhor a gente dizer do que se omitir diante de uma realidade que pode ser transformada por uma intervenção precoce. É isso. Bom, quem quiser me acompanhar, meu Instagram lá é virginia.tvasques. O Instagram do Espaço Céu também, né? Espaço Céu, @.br, não é isso? Não, falei errado, né? @Espaço Céu. É porque é no Instagram, não é no site. Bom, eu sou TDAH também, tá? Então tá tudo certo. Tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá tudo certo. E tá tudo certo, né? E tá tudo certo. Se identificou, né? Mas um monte de gente fala, eu também. É isso. Calma, gente. Vamos lá. Então, é isso, né? Assim, pode ir lá no @espacocel.com. A gente terá um prazer. Lá vocês podem ver, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. É um trabalho realmente com muito amor, né? E isso eu prego e insisto e bato em cima dessa realidade, que sem amor a gente nada pode fazer, né? Eu vi lá no Instagram, tem muitas dicas, né? Tem muitas
Tem muitas muita informações, muitas orientação, orientações. sim, muito tem bom sim, eu sim, ver no tem Espaço sim. Céu. Que bom. É isso. Virgínia, foi um prazer. Se eu Lilian, pudesse, a gente ficava mais com tempo. certeza, mas Daqui a tá pouco na hora. tem outro programa da nossa Aham. cofundadora, mas foi um prazer estar com você Igualmente, aqui. foi. Tá? Muito obrigada por acolher nossa comunidade lá atrás, né? Sim, sim, Nos sim. ajudar nesse caminho. Muito obrigada e parabéns por esse trabalho que você realiza. Obrigada, gente. Foi um prazer, né, assim, estar aqui com vocês mesmo, compartilhando dessa realidade, voltando aí, né, na comunidade Dom de Deus. Já vim pregar muito aqui. E vou pregar de novo, acho que dia 1º. Olha aí. No Retiro de Cura e Libertação. Vou estar aqui também presente com vocês, tá? Um grande beijo, Deus abençoe a todos. Lília, vamos bater um papo fora daqui, né? Mas foi muito bom, né? Na graça de Deus, naquilo que é o plano de Deus para a gente. É verdade, né? obrigada. Muito obrigada a todos pela presença também. E o nosso programa continua. A gente tem fizemos um vídeo, temos um vídeo aí maravilhoso de alguns depoimentos de algumas mães que mandaram para nós. Acompanha aí. Olá, meu nome é Beatriz e eu sou mãe do Samuel, autista, nível 1 de suporte. Uma das coisas que ele me ensinou foi a observar detalhes nas coisas que o mundo geralmente ignora e com isso poder apreciar a beleza das pequenas coisas da vida. O Samuel ele me ensinou a ser mais paciente, compreensiva, resiliente. O Samuel me ensinou a ser uma pessoa melhor. Oi, me chamo Michele, sou mãe da Alice, uma menina autista de 7 anos. E o que mais ela me ensinou é a alegria de se surpreender com as pequenas coisas do dia a dia. Porque a Alice transforma as pequenas coisas num evento, porque ela é sempre muito entregue e muito intensa em tudo que ela faz. E com isso, eu, com o tempo, aprendi a doutrinar meu olhar, vamos dizer assim, para as coisas simples do dia a dia, que com os afazeres a gente deixaria passar despercebido. É isso, meus irmãos, é descobrir Deus nessas pequenas coisas do nosso cotidiano. Foi isso que ela me ensinou. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa tarde, o meu nome é Gabriele, eu sou mãe da Isabela, 3 anos, autista, nível 1 de suporte. E o que eu aprendi com o autismo foi a ter paciência. Paciência para esperar que nem tudo é no meu tempo, é do meu jeito, é da forma como eu espero. Existem coisas que vão demandar tempo. Uma delas é a questão da comunicação. Lembro quando a Isa tinha 2 anos, não tinha laudo ainda. Olá, meu nome é Beatriz e eu sou mãe do Samuel, autista, nível 1 de suporte. Uma das coisas que ele me ensinou foi a observar detalhes nas coisas que o mundo geralmente ignora e com isso poder apreciar a beleza das pequenas coisas da vida. O Samuel ele me ensinou a ser mais paciente, compreensiva, resiliente. O Samuel me ensinou a ser uma pessoa melhor. Oi, me chamo Michele, sou mãe da Alice, uma menina autista de 7 anos. E o que mais ela me ensinou é a alegria de se surpreender com as pequenas coisas do dia a dia. Porque a Alice transforma as pequenas coisas num evento, porque ela é sempre muito entregue e muito intensa em tudo que ela faz. E com isso, eu, com o tempo, aprendi a doutrinar meu olhar, vamos dizer assim, para as coisas simples do dia a dia, que com os afazeres a gente deixaria passar despercebido. É isso, meus irmãos, é descobrir Deus nessas pequenas coisas do nosso cotidiano. Foi isso que ela me ensinou. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa tarde, o meu nome é Gabriele, eu sou mãe da Isabela, 3 anos, autista, nível 1 de suporte. E o que eu aprendi com o autismo foi a ter paciência. Paciência para esperar que nem tudo é no meu tempo, é do meu jeito, é da forma como eu espero. Existem coisas que vão demandar tempo.
Uma delas é a questão da comunicação. Lembro quando a Isa tinha 2 anos, não tinha laudo ainda. Eu sentei com ela na sala e comecei a falar diversos assuntos, esperando ter um retorno. E era tudo muito aleatório. Ela só falava os nomes dos personagens e não interagia comigo. Aquele dia foi um dia muito pesado, eu chorei muito, porque eu esperava uma troca e não teve. Mas hoje eu consigo entender que o tempo não é meu, o comando não é meu, que eu preciso esperar. Ela tem evoluído e isso só me faz ver quanto é importante a gente confiar. O autismo também me fez ser forte para encarar as adversidades, para não ter medo dos preconceitos, medo dos olhares. Me ensinou a focar unicamente na minha filha, nas necessidades dela e entender que ela é maravilhosa do jeito que ela é e que as pessoas que vão se achegar a nós vão se achegar pela beleza dela, pela naturalidade dela, por ser quem ela é, do jeito que ela é. E eu reforço muito isso, que ela é maravilhosa do jeitinho dela, balançando as mãos do jeito que ela balança, fazendo o zigue-zague dela. Eu só incentivo, porque o autismo me ensinou isso, a ter força, a ter coragem, a ter empatia, a me colocar no lugar do outro, a ter mais misericórdia, porque vivemos num mundo onde há muito julgamento. Ajudar o outro é raridade. Primeiro você aponta o dedo. E o autismo te ensina isso, a ter misericórdia do outro, a pensar no outro, em quais lutas aquela pessoa está vivenciando. Me ensinou também a falar. Quanto mais falar do assunto, mais natural ele vai se tornando, mais coragem a gente vai tendo e mais divulgação da causa, do tema. O assunto vai ganhando conforme a gente fala. Então, é importante falar. Então, o autismo me ensinou a falar e não me importar com o que vão pensar e acreditar que dias melhores virão. Dias melhores virão. Me ensinou a ter fé, me aproximou ainda mais de Deus, porque nós fazemos as intervenções, as terapias e sempre clamando a Deus para que tudo dê certo, para que tenha sucesso. Então o autismo fez isso, me ensinou a ter paciência, me ensinou a ter coragem, me aproximou de Deus. Você já pensou fazer a Páscoa de mais ou menos 250 crianças e adolescentes mais felizes com a sua doação? Isso mesmo, está chegando a época da nossa Páscoa Solidária e queremos a sua ajuda para levar a alegria do Cristo ressuscitado aos nossos projetos sociais. Vamos atender as crianças do projeto Pequeno Dom Bosco e também a nossa missão e registro. Seja sinal da esperança na vida dessas crianças e adolescentes. Doe para esse QR Code que vai aparecer aqui na sua tela. Nós contamos com você. Você é um dom de Deus. Essas mães são guerreiras, mães batalhadoras. A recompensa delas é o céu. É o céu. Imagina quando você chegar na frente do Senhor e Ele falar da pedra preciosa que Ele te deu e você lapidou em cuidar do seu filho. E aí a nossa leitura bíblica de hoje está em Salmos 127, no versículo 3, que diz assim para nós: os filhos são herança do Senhor. A recompensa o fruto do seu ventre. Os filhos são herança do Senhor. Em outra tradução, uma recompensa que Ele dá.
Olha isso. A recompensa do Senhor são nossos filhos. E a forma que Ele vier é a forma que Deus quis nos dar. Deus nos dá pedras preciosas para cuidarmos, lapidarmos. Esses são nossos filhos em nossas mãos. Tão mais especiais são as pedras preciosas. Autistas, com TDAH, com síndromes. São pedras raras que o Senhor partilhou e compartilhou com as mães aqui na terra. Cuida dele com amor, com carinho. Porque a recompensa é chegar diante do Senhor. Imagina essa cena, chegar diante do Senhor, receber o abraço dele de gratidão por você ter cuidado do pequenino dele aqui na terra. Essa é a recompensa das mães que cuidam dessas heranças que o Senhor nos deu. Do dia a dia pode ser caminho de santidade e amor a Deus. Bem-aventurado é quem descobre em seu lar o maior tesouro que alguém pode ter. Meu pequeno santuário, o meu paraíso é estar aqui, vivendo assim a minha família. É o meu pequeno santuário, razão do meu sorriso. Eu sei que este é o meu lugar no seio da minha família. Pequeno santuário é a família. Olha isso. Linda música, Maiara. Bonita, né? Linda. Maiara sempre escolhendo, Deus esperando, né? Para as melhores. Isso aí. Como foi bom estar aqui com vocês nessa manhã de quarta-feira. Semana que vem vamos estar de volta, se Deus quiser. Muito obrigada, Maiara. Eu que agradeço. Por estar de volta nesta missão, por abrilhantarmos nessa manhã com sua voz, com esse sorriso tão lindo que muitas das vezes eu cheguei aqui muito cansada, preocupada, nervosa, aí me deparava com esse sorrisão, aí vinha trazendo calmaria. Obrigada, viu? Estamos aqui para isso. Queria já agradecer a vocês que ficaram conosco aqui nessa manhã. Esse programa fica gravado na nossa plataforma do YouTube, da comunidade Dom de Deus. Então, se você quiser que alguém assista ele, né? Se ficou alguma dúvida ali, poxa, eu vou assistir de novo, pode encaminhar, porque ele fica aqui salvo. Pode encaminhar o link para a pessoa, para ela poder ouvir, para ela poder meditar. Também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, Comunidade Católica Dom de Deus. Isso aí. Para acompanhar nossas programações. Ontem iniciamos todas as nossas missões externas. Também pode acompanhar o trabalho da Virgínia Vaz lá no Instagram dela, no Instagram do Céu também. Tem muitas coisas ali para te auxiliar e te ajudar nesse trabalho junto a essas crianças especiais, essas crianças autistas. E aí, para a gente encerrar o nosso programa também com muita alegria, a gente vai falar um pouquinho, fazer um pouquinho e mostrar um pouquinho das nossas crianças, do nosso Pequeno Dom. Se eu não falar do Pequeno Dom, não é Lília. Nunca. Também iniciamos nossas atividades na segunda-feira. Um grande abraço, um grande beijo para os nossos missionários, para os nossos voluntários. Essa semana começamos as nossas atividades. O Pequeno Dom é um espaço lá na nossa fundação, lá no nosso sítio, que fica no Sapê, em Itaboraí, onde a gente acolhe, assiste crianças de 3 a 12 anos, mais daquele entorno lá, uma carência social muito grande. E ali a gente traz um trabalho para elas de reforço escolar, de cuidados de amor, com trabalho de psicologia, com trabalho
de assistência social, com trabalho de balé clássico, de esportividades, de reforço escolar. Então, se você que está nos assistindo quer nos ajudar de alguma forma, quer ser um benfeitor, quer ser um voluntário. Essa semana a gente recebeu 2 voluntários que eu não conhecia, o Márcio e a Thaís, que não são da comunidade. Thaís é lá de Niterói e quis vir experimentar um pouquinho da graça de cuidar ali das crianças. Então, nos ajudou naquele dia ali, cuidando, preparando o lanche, o Márcio fazendo uma atividade física. Então, se você tem esse desejo em cuidar e assistir algumas crianças, nos procure. Pode mandar uma mensagem lá no Instagram da comunidade, que alguém deixa seu telefone, que alguém vai entrar em contato com você. E aí nós vamos encerrar esse programa passando o vídeo da nossa Páscoa Solidária, que aconteceu no último dia 1º de abril, já agradecendo a todos os doadores que nós conseguimos 205 ovos de Páscoa, que foi distribuído para crianças e adolescentes e filhos dos nossos assistidos do Bom Samaritano, que também é o projeto social Bom Samaritano, que cuida da família num todo, e ali nós distribuímos também ovo de Páscoa para eles. O vídeo é só das crianças do Pequeno Dom. O dos outros projetos a gente não conseguiu ainda fazer o vídeo, mas o vídeo do Pequeno Dom está aí e vai rodar pra gente, né, Dudu? Então, muito obrigado por vocês estarem conosco. Até quarta-feira que vem, que Santa Dulce interceda por cada um de vocês. Tchau. Você já pensou fazer a Páscoa de mais ou menos 250 crianças e adolescentes mais felizes com a sua doação? Isso mesmo, está chegando a época da nossa Páscoa Solidária e queremos a sua ajuda para levar a alegria do Cristo ressuscitado aos nossos projetos sociais. Vamos atender as crianças do projeto Pequeno Dom, Dom Bosco e também a nossa missão e registro. Seja sinal da esperança na vida dessas crianças e adolescentes. Doe para esse QR Code que vai aparecer aqui na sua tela. Nós contamos com você. Você é um dom de Deus.